Olá pessoal, eu me chamo Atos e hoje irei ministrar o conteúdo sobre herança monogênica e heredograma, que faz parte da matéria de genética da disciplina de biologia. Mas para darmos início, é importante relembrar da primeira lei de Mendel, que é conhecida como Lei da Segregação e Lei da Pureza dos Gametas, onde Mendel diz que cada característica é condicionada a um par de fator que se separa na formação dos gametas, que recebem somente um fator de cada par. Ou seja, para entender melhor essa citação de Mendel, eu trouxe aqui uma imagem um esquema onde nós temos a geração parental, temos os gametas e a geração filial ou geração F1, pode ser apresentada das duas maneiras. Na geração parental nós temos genótipo azão e bezim, onde azão libera gameta azão e bezim libera gameta bezim, para a formação do genótipo azão bezim da primeira geração F1. Agora, partindo para o nosso conteúdo, a herança monogênica ou monohibridismo no ser humano é uma transmissão de algumas características humanas que estão associadas a um par de alelos. Essas características são autossômicas e estão presentes no cromossomo autossômico e não nos cromossomos sexuais. Elas surgem através de genes que sofreram algum tipo de mutação. Por exemplo, se esse gameta azão sofrer algum tipo de mutação e esse genótipo tiver essa mutação, possivelmente o genótipo azão bezim poderá herdar essa mesma mutação. Várias doenças genéticas são casos de herança monogênica, onde surgem de genes normais que sofreram algum tipo de mutação e acaba sendo transmitido aos seus descendentes. Foi o que eu expliquei na imagem anterior, né? Onde se o gameta azão sofrer essa mutação, o genótipo azão bezim poderá herdar essa mutação. Porém, são quase sempre muito raras. Em geral, esse é um caso em milhões de indivíduos que possuem essas mutações. E uma forma de descobrir como ocorrem essas heranças é a elaboração de um heredograma. Mas primeiro eu trouxe aqui alguns exemplos sobre herança monogênica, onde temos o albinismo, temos covinhas no queixo, temos a língua em forma de U e o bico de viúva. E como foi dito, para descobrir como ocorre essa herança, é feito o heredograma. O heredograma ele é um esquema que ajuda a facilitar o estudo das características genéticas, sendo representado por uma série de símbolos para identificar os membros da família, identificar o grau de parentesco, identificar a ordem de nascimento e identificar a presença de características. Nessa imagem aqui eu trouxe o significado de cada símbolo, onde o quadrado representa o sexo masculino, o círculo representa o sexo feminino, o losango representa sexo desconhecido, geralmente é um caso de gravidez. Um risco entre o homem e a mulher representa um casamento. 2 riscos entre o homem e a mulher representam um casamento consanguíneo, ou seja, um casamento entre pessoas do mesmo sangue. Quando aparece um quadrado ou um círculo pintado ou com risco na sua parte interna, significa que é o indivíduo que apresenta a característica que está sendo estudada. Desta maneira aqui, representa os filhos, né, ou os descendentes. Podemos ver aqui que esse filho possui a característica. Nós temos aqui os gêmeos dizigóticos, que são gêmeos formados em placentas diferentes, podendo ser de sexos diferentes também. Aqui nós temos os gêmeos monozigóticos, ou seja, são gêmeos que tiveram a sua formação
dentro da mesma placenta, onde possuem as mesmas características e o mesmo sexo. Nesse caso dos gêmeos monozigóticos, é obrigatório na lei biológica ser do mesmo sexo. Aqui eu trouxe um exemplo da família de Lucas, de um caso com anemia falciforme na família, que é uma doença que possui uma deformação nas hemácias do sangue, comprometendo o transporte da oxigenação no organismo. Ou seja, essas hemácias normalmente elas são meio arredondadas, né? E quando se torna falciforme, ela tem o formato de uma foice. Elas ficam meio que assim, atrapalhando a oxigenação dentro do organismo. Essa anemia ela está relacionada ao gene que apresenta dois alelos, o Fzão e o Fzin, sendo que o Fzão é o alelo dominante e o Fzinho o alelo recessivo. As pessoas que possuem genótipos Fzão, Fzin, Fzão, Fzão não possuem a doença. Já as que contêm o genótipo Fzin, Fzin já apresenta características da doença, ou seja, eles possuem a doença. Fazendo uma observação nessa imagem, vemos que na geração F1 e na geração F3 é possível detectar pessoas que possuem a doença. No caso, na geração F1 temos o seu Antônio, que possui genótipo recessivo, e Dona Mara, que possui também o genótipo recessivo, Fzin, Fzin. Já na F3, vemos que temos aqui o Carlos, que também possui o genótipo recessivo, Fzin, Fzin. Ou seja, por ser uma doença recessiva, não estará representada em todas as gerações. Porém, neste caso aqui, os heterozigotos, que são Fzão ou Fzinho, são portadores, ou seja, eles podem transmitir a doença, né? Podem transmitir o alelo mutante para os seus descendentes, que foi o caso de Flávio e Carmen. Eles não possuem a doença, porém ocorreu, né, a transmissão do alelo da doença, no caso Fzinho. E para representarmos igual os símbolos do heredograma, eu trouxe aqui uma imagem onde eu desenhei, onde, né, representa o quadrado o homem, o círculo a mulher, o risco o casamento e a filiação, né? Aqui temos o quadrado pintadinho, que é o seu Antônio, possui genótipo recessivo, portador da doença. Temos Dona Mara, representada pelo círculo, e o seu interior pintado com Fzinho e Fzinho, sendo ela portadora da doença. Temos Flávio e Carmen, que são os pais. São heterozigotos, porém, eles não possuem a doença. O alelo deles transmitem a doença para seu filho Carlos, por ser um alelo recessivo. Lembra que eu falei, né? Que é uma doença recessiva e não está presente em todas as gerações. Pessoal, então é isso. Eu agradeço a vocês por terem assistido. Espero ter ajudado. E até mais.